Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção e pela presença de todos nesse nosso evento de comemoração de 40 anos da Comprov. Meu nome é Paulo Júnior e, assim como falado, nós vamos falar um pouco da comparação da malha fechado com o teste em tempo real e em etapas. Então, vamos falar um pouquinho para vocês do objetivo. O que a gente tem como objetivo dessa nossa palestra aqui? É confrontar os resultados do simulador em tempo real com uma ferramenta inovadora que faz testes em malha fechada através de métodos em etapa, para fazer testes em esquemas de proteção. Centenas de casos foram rodados e comparando o comportamento do esquema e mostrando as formas de onda. Então, o que a gente tem? Muito se usa os simuladores em tempo real. No Brasil, nós temos o sistema elétrico de potência, um dos mais complexos do mundo. Isso cria uma exigência na performance e confiabilidade da nossa proteção. Então, a evolução dos testes para validação da proteção, cada vez se exige mais os testes e se roda muitos testes em simuladores em tempo real para validar uma proteção que vai entrar em operação, para garantir que ela está corretamente ajustada. Às vezes se faz algum ajuste fino aí com essa consideração. Então, um comportamento fiel é preciso que simuladores que trabalham com transitórios eletromagnéticos sejam usados para o teste. Não adianta mais a gente aplicar meramente uma componente de 60 Hz fundamental. É preciso, então, injetar com harmônico, conteúdo DC e etc., para garantir um real comportamento. Então, através de uma rotina da entrada de novos sistemas ou dúvidas de uma atuação que pode ter sido considerada indevida, se rodam vários casos em simuladores de tempo real. Então, é necessário, a gente verifica que essa condição de malha fechada é necessária para que todo o sistema tenha o retorno e a realimentação e seja verificado, mas qual é a necessidade dessa malha fechada ser tempo real? Então, nós vamos mostrar os nossos resultados que conseguimos com o nosso método em etapas e comparar esse resultado com o simulador em tempo real para verificar se essa condição pode sim atender para a condição de proteção. Então, inicialmente, essa comparação da malha fechada com o tempo real. Para testar, por exemplo, reguladores de tensão e velocidade, nós temos uma modelagem do sistema num ambiente virtual. Então, à esquerda nós temos o nosso sistema modelado num software e à direita o dispositivo sob teste, nosso dispositivo físico. Então, para que seja feita a condição de uma injeção e uma malha fechada num regulador de tensão e velocidade, ele precisa que as saídas analógicas ali de tensão, corrente, sejam injetados os reguladores de tensão e velocidade, e a volta, por exemplo, numa potência mecânica, numa tensão de campo, é uma volta de um sinal analógico. Então, a cada instante, esse sinal analógico ele está interagindo com o sistema. Então, essa nossa malha fechada, ela deve ser a cada instante de tempo. Normalmente, os simuladores em tempo real trabalham por padrão, numa taxa, por exemplo, de 50 microsegundos, usualmente. Então, a cada 50 micro, existe uma mudança numa saída analógica, de acordo com a entrada analógica da potência mecânica ou a tensão de campo. Então, para um ambiente com regulador de tensão e velocidade, essa malha fechada não dá para acontecer em etapas. Porém, quando a gente pensa na proteção, a gente já tem uma condição um pouco diferente, porque o nosso sistema, o nosso modelo virtual, ele está dentro do nosso software e ele interage de uma forma distinta. Então, as saídas analógicas, por exemplo, de tensão e correntes que chegam na nossa entrada do nosso IED, a tensão que é proveniente, que está sendo emulada de um TP, ou a corrente proveniente de um TC, a resposta desse ED, ou como esse ED pode interagir com o sistema, se dá única e exclusivamente através do comando de abertura ou fechamento do disjuntor. Então, esse ED ele interage com o sistema que está modelado no software, ou mandando abrir o disjuntor, ou mandando fechar. Então, ele não acontece de forma analógica, mudando o valor a cada momento. Ele vai dar um comando de abertura, num trip, ou um comando de fechamento, por exemplo, quando for acontecer um religamento. Então, isso distingue a condição entre testar reguladores de tensão e velocidade quando testar a proteção. Então, no teste da proteção, a gente já verifica que essa diferença faz com que a malha fechada em etapas pode ser aplicada.
E como é que ela funcionaria? Então vamos pensar um pouco na ferramenta de teste. Então a ferramenta de teste aqui nesse ambiente que nós temos aqui colocado acima, nós temos a impedância equivalente, nós temos subestação 1 com o disjuntor, com o TP, com o TC, com a linha que está aqui sendo realizada injeções e simulações de falta nela, e o outro lado, a outra subestação aqui também. Então, como é que ele funciona? Nós temos os IEDs, isso que está em cima, ele está trabalhando dentro de uma modelagem, dentro de um software, dentro do nosso PSMU. Então, a gente tem o que? A condição de externar os sinais. Então, o equipamento de teste e o nosso sistema de teste vai externar esses sinais, que são as saídas, por exemplo, do TC, as saídas do TP, que vão chegar nos dispositivos físicos reais, que são o IED1 e IED2, que estão sob teste e estão comunicando entre eles. Os sinais digitais, ou seja, os status do disjuntor, também são considerados na nossa ferramenta de teste, e esses sinais digitais também chegam no CD através, por exemplo, de saídas binárias. E as entradas binárias dos equipamentos de teste da ferramenta, eles vão capturar o quê? O comando, por exemplo, de abertura do disjuntor. Isso pode se dar aqui no ambiente analógico, ou seja, sinais analógicos, tensão e corrente aplicando, sinais digitais de BO e BI fazendo o interfaceamento do disjuntor, ou também sendo aplicado através da norma IEC 6850. Ou seja, os sinais digitais poderiam ser mensagens GUSE e os sinais analógicos poderiam ser mensagens, frames de sample value através do barramento de processo.